Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Hoje estamos aqui para mais uma mensagem, né? Uma mensagem que sempre nos enche o coração de bom ânimo, de alegria, mensagens que nos estimulam sempre a continuarmos a nossa caminhada, né? A nossa trajetória, mesmo que muitas vezes, né? Em passos mais, incertos, mas sempre sabendo que os nossos passos vão se modificar. A mensagem de hoje é intitulada Conclusões Naturais, que é trazida, né, por André Luiz, através da obra Agenda Cristã, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nessa mensagem ele vem, por que conclusões naturais? Justamente que as ações, os comportamentos que muitas vezes nós temos, vai nos levar a uma conclusão que é natural, basta que a gente reflita. E aí nós vamos passar a entender qual o caminho de escolha que nós temos que fazer. Então ele diz assim: o paciente jamais desespera, o inquieto reclama agora ou depois. Então, diante de uma determinada situação, diante de um determinado problema, qual é de que forma eu quero agir? Eu vou agir de maneira paciente ou eu vou agir de maneira inquieta? Se eu agir de maneira paciente, eu não vou me desesperar. Eu vou ter paciência, eu vou procurar achar o melhor caminho para que eu possa resolver este ou aquele assunto, e eu vou saber esperar, eu vou saber aguardar. Agora, aquele inquieto, diante de toda a problemática que a gente possa ter, eu vou reclamar. Por que que isso não anda logo? Por que que não resolve de uma vez? Por que que tem que ser assim? E a gente vai reclamando, reclamando. E as nossas lamentações, elas só vão trazer mal para nós. As lamentações, elas não são boas companheiras, porque nos levam a não perceber, né, com exatidão aquilo que precisa ser feito. O corajoso, ele suporta as dificuldades superando-as. E o temerário afronta os perigos sem ponderá-los. Então, em que grupo eu quero estar? No corajoso ou naquele que tem medo? Porque aquele corajoso, ele vai suportar a dificuldade. A gente acha que não, né? Que são fracos. Ai, aquele está ali é muito fraco, ele não faz aquilo que ele deva fazer diante daquela dificuldade, diante, por exemplo, de uma situação, né? Eh, Numa situação indesejável, numa discussão, não é? Aquele que é corajoso, real, ele vai suportar tudo aquilo. Ele vai suportar aquelas dificuldades e vai conseguir superar. Ou seja, numa discussão, não é? Como será o corajoso? Como vai ser o corajoso? O corajoso vai ser aquele que vai aprender a se calar, aquele que vai aprender a se calar. Agora, aquele que tem medo, né? Aquele que tem medo significa que ele tem insegurança. E se ele tem insegurança, o que que ele vai fazer? Ele vai enfrentar aquela discussão ao mesmo nível. Ele vai continuar, ele vai discutir também. E ele vai enfrentar tudo isso sem pensar, sem raciocinar, sem ponderar, porque aquilo está nele. Aquilo está nele.
Então, está ali guardado naquele subconsciente essas ações, esses comportamentos indesejáveis, não é? Estão guardados no nosso subconsciente e que vem à tona e não raciocina. O subconsciente, ele não tem razão, ele não raciocina. O que vai raciocinar é o nosso consciente. É aquilo que eu estou pensando. Então, aquele que tem medo é aquele que tem insegurança. E se ele tem insegurança, de que forma ele vai enfrentar aquela dificuldade? Não é? Sem ponderar, sem pensar naquilo que ele pode fazer ou não. O iluminado, ele brilha. O teórico fala excessivamente. Em que grupo eu quero estar? Naquele que fala, fala, fala e não faz nada? Não é? Porque muitas vezes somos assim, né? Falamos, 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 falamos e não fazemos nada. Falamos que precisamos mudar e continuamos da mesma forma. Falamos que devemos ser diferentes, né? Que devemos ter paz, devemos ter tranquilidade, e continuamos. E continuamos da mesma forma. Então, eu preciso aprender que eu tenho que passar para o outro grupo, aquele que é o iluminado. Mas o que é o ser o iluminado? É aquele que tem a paciência, aquele que já aprendeu a se conter diante das situações. Ele já não rebate com agressividade nem com ira. Então ele é capaz, não é, de transmitir aquela segurança, aquela alegria, aquela paz a todos aqueles que o cercam. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos para ferir. Então, aquele que realmente já não é mais adversário, não é? Nós vamos entender que aqueles que são os adversários são pessoas que muitas vezes não conseguiram ainda vamos dizer assim, saber, né, ser esclarecido, compreender. Então eu passo a me transformar naquele irmão. Aquele irmão é aquele que vai querer ajudar. É aquele que vai mostrar muitas vezes o caminho, vai amparar aquela criatura. Mas se eu permanecer no estado de adversário, eu vou sempre buscar recursos para ferir o outro e não para auxiliar. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Olha só, sempre ele coloca aquele que é bom e depois aquilo que não é tão bom. Mas o último ele inverte. Porque o homem comum, muitas vezes nós estamos nessa categoria de homem comum. Nós vamos ajudar? Sim, nós vamos ajudar. Mas nós vamos ajudar conforme as nossas inclinações. Então, eu posso ajudar para o bem, como eu posso ajudar para o mal, dependendo do quê? Das minhas inclinações. Agora, se eu estiver no grupo de ser cristão, aí eu vou auxiliar sempre. Não conforme as minhas inclinações boas ou más. Eu vou auxiliar conforme Jesus nos ensina. E aí, nessa situação, né, nessas conclusões que nós vamos tendo, essas conclusões vamos dizer assim, naturais, né, que a gente vai pensando, então a gente vai concluindo, nós passamos a buscar
estar no grupo melhor, naquele grupo que realmente nos incentiva a sermos cada vez melhores. Que todos possam ficar na paz do Cristo. E até uma próxima vez. Tchau, tchau.